Pessoal, boa tarde. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Pai do céu, que saudade que tá. Não aguento mais ficar em casa. Olha, parecendo... Não sei o que tá parecendo. Mas vamos lá. Vamos continuar o material. A gente vai para a página 16, tá? Caderno 10 mesmo. Nós vamos falar de leite Columbi. Nas aulas passadas, a gente falou dos processos de eletrização. Atrito, contato, indução. E a gente viu que cargas elétricas podem se atrair ou se repelir. Foi Coulomb quem estudou isso daí. Ele estudou a interação entre cargas elétricas. Que tipo de interação? Atração, cargas elétricas podem se atrair se elas tiverem sinais opostos, ou elas podem se repelir se elas tiverem mesmo sinal, se elas estiverem próximas de mesmo sinal. Num exemplozinho clássico, mais ou menos assim, ó. Imagina duas cargas, uma positiva e uma negativa. Se elas são opostas, as duas se atraem. Não importa qual for a distância, tá? Elas podem estar bem próximas umas das outras ou muito afastadas que elas vão se atrair. A força trocada entre elas, é interessante essa parte aqui, que corresponde a um par ação e reação. Ou seja, se a carga positiva puxa a negativa com uma força de 10 newtons, a negativa vai puxar a positiva com uma força de 10 newtons também. Lembra da ação e reação, terceira lei de Newton lá do primeiro ano? Essas forças têm a mesma direção, horizontal, sentido contrário, uma para a direita, uma para a esquerda, estão em corpos diferentes e têm o mesmo valor. Isso aqui é ação e reação, tá? Então, sempre que a gente tiver interação entre duas ou mais cargas, nós vamos ter entre elas ação e reação. E Coulomb foi o cara que conseguiu calcular o valor dessa força. Essa formulinha aqui, ó, a força elétrica entre duas cargas depende dessa letra K. É uma constante eletrostática isso daí. Foi um valor encontrado por ele. K sempre vai valer para nós 9 vezes 10 a nona. Unidades do sistema internacional, se for no vácuo. Essas partículas estiverem no vácuo. Se elas estiverem em outro meio, o problema vai informar. A gente não tem que memorizar. Mas esse 9 vezes 10 a nona, no vácuo, a gente precisa usar esse valor, tá? Grava aí. Depende do valor das duas cargas. Depende de existir pelo menos duas cargas. Senão uma partícula não vai atrair ninguém, nem repelir ninguém. Tem que ter duas para acontecer a interação entre elas. E é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Uma fórmula muito usada, a gente geralmente faz bastante comparação com ela e simples, tá? Como é uma função de segundo grau, a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ou seja, se a distância entre as partículas aumenta, a força diminui muito, tá? O gráfico fica representado mais ou menos assim. Para uma determinada distância, olha que coisa mais torta, hein, do mundo. Para uma determinada distância, a gente tem uma força. Se essa distância aumenta muito, a força diminui pra caramba. Ou o contrário, né? Se a distância fica muito menor, né? Ela fica bem curta, a força vai aumentar muito. Se aumenta a distância, a força diminui. Só que proporcional ao quadrado da distância. Isso acontece entre duas cargas só. Mas pode existir mais. Aí nosso esquema pode ficar assim, olha. E olha o que acontece geralmente nos exercícios, tá? Imagina que a gente tem uma carga positiva aqui, uma carguinha negativa nesse ponto e outra carga positiva aqui. Ponto P. Uma carga negativa lá no ponto P. O que um exercício pode falar? Qual é o valor da força resultante nessa carga? Como a gente vai estabelecer? Como nós vamos chegar nisso? Então fica assim. Vamos fazer a análise entre os pares. Positivo com a carguinha, positivo com a carguinha. Então fica assim. Carga positiva atrai carga negativa. Vamos chamar essa força de F1.
Vamos olhar o lado de baixo. Carga positiva atrai carga negativa. Certo? Vamos chamar de F2. Nenhuma novidade aqui. Simples, atração e repulsão. Só desenhei os vetores na carga que a gente está estudando. Como são vetores, a gente pode ter o vetor resultante. Lembra? Paralela para um vetor, paralela para o outro vetor. A força resultante, então, ela vai nessa direção e sentido. Como que a gente pode determinar agora o valor dessa força resultante que tem essa direção e sentido? Se repararam, com carinho, a força resultante é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se é hipotenusa, a gente pode fazer força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Tá, esse é um jeito de lembrar. As duas forças podem estar para o mesmo lado, aí a gente soma, pode estar para lados opostos, a gente subtrai, aí a gente retorna ao conteúdo de vetores. Esse foi só para lembrar, para mostrar que pode em uma carga existir a ação de mais de uma força. Aí nós vamos dar um jeito de chegar no resultado. Por Pitágoras, uma outra possibilidade, quando o ângulo entre elas não é de 90 graus, né? Quando fica assim, olha. Imagina outra vez, pegar as corzinhas certinho aqui. Uma carga positiva. Vou colocar aqui uma carguinha positiva também. Vou colocar outra positiva aqui. Então, olha, essa positiva com essa positiva repele na direção que elas se encontram, né? Uma força de repulsão, cadê meu vermelho? Aqui. Essa eu vou chamar de F1. Essa positiva também repele a que está lá em cima, né? Na direção que elas se encontram. F2. Repara que o ângulo formado agora é um ângulo esquisito. Não estão para o mesmo lado, nem para o lado de sentidos opostos, nem formam 90 graus. Retornamos no primeiro ano. Paralela para um vetor, paralela para o outro vetor. A força resultante é essa daqui. Como que a gente calcula o valor dessa força resultante? Lei dos cossenos. Então fica força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 F1 F2 cosseno de θ. Essa é a pior de todas. Só que fica atento porque ela aparece bastante, tá? Minha cinegrafista está sinalizando aqui, ó, está chegando visita, meu assistente está lá batendo lá. Mas fica assim, então, se tiver duas forças ou mais, né, a gente tem que dar um jeito de encontrar a resultante. Não tem como eu colocar todos, porque as possibilidades dependem dos exercícios, mas sempre vai terminar em força resultante. Beleza? Então, conteúdo simples, curtinho, lei de Coulomb, uma fórmula só, qualquer coisa diferente dela, a gente vai para vetores, tá bom? Então terminamos aqui, a gente já vai para esse exercício.